Em um mundo onde a sabedoria e a amizade se encontram, surge um grupo de almas destemidas e curiosas. Companheiros da Távola Quadrada. CT4. Olá, bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um evento dos Companheiros da Távola Quadrada. Aqui Douglas, Andréia, o Júlio, Thierry, eu mesmo. E hoje o tema que a gente pretende abordar aqui é um tema um pouco, diria assim, complexo, mas que é bem do momento e é uma coisa que o homem, diante de toda essa caminhada que ele teve até hoje, ainda não conseguiu, né, processar corretamente. Então o tema hoje é miséria, ganância e falta de autenticidade. Então, como eu falei, é um tema um pouco difícil de tratar, porque não são, assim, situações boas, se a gente puder pensar assim, mas são situações que ocorrem, né, que estão ocorrendo e que a gente precisa conhecer e trabalhar com elas no sentido assim de ver como é que elas fluem e como que a gente pode, durante a nossa vida, ajudar quem está passando por esses processos e talvez até nós mesmos, né, que podem fazer parte da gente, e como que isso daí pode se desenvolver de forma que a gente fique bem saindo desse processo, né? Então, se a gente pensar no primeiro item, que é miséria, né, a miséria é uma coisa assim que, se a gente for ver, seria uma pobreza extrema, né? Se a gente pensar em bens materiais, porque nós vamos falar simplesmente da miséria material, mas vamos falar também da miséria moral, da miséria espiritual, emocional. Então, dentro dessa pobreza extrema, se a gente pensar em bens materiais, como que hoje, diante de todas as possibilidades que nós temos do que foi desenvolvido pelo homem aqui na Terra, né, de facilidade de produção, de facilidade de armazenamento, de facilidade de transporte, de facilidade de distribuição, por que nós ainda não conseguimos, né, erradicar a miséria, né? Por que isso ainda existe? Então, se a gente for fazer uma pequena avaliação rápida, existem interesses, talvez, por trás disso tudo, né, que faz que a miséria ainda esteja aí presente e que a gente precisa, porque o segundo item é a ganância, né? Então, que seria justamente relacionado a um interesse de você manter a miséria para que você pudesse ganhar mais com isso. Mas vamos processar esse movimento que hoje existem muitas possibilidades de você conseguir não ter a miséria no aspecto físico, né? No aspecto da falta, principalmente do alimento, né? Do alimento, da distribuição da própria água, da água estar disponível, né? Que são dois itens muito importantes para que não haja essa miséria da sobrevivência, né? Que todo mundo precisaria ter uma forma de viver corretamente, mas a gente sabe o mínimo para se viver bem, né? Mas a gente sabe que hoje ainda estamos em processo disso daí, né? Eu vejo assim, como você mesmo disse, né? A gente pode encaixar a miséria em todos os aspectos da nossa vida. Então, a parte física, que é a mais gritante, que a gente consegue perceber, só olhar um pouquinho aí para o quadro geopolítico do mundo, você encontra miséria em qualquer canto, né? Por essa falta de itens de subsistência e de uma qualidade de vida mínima para a pessoa poder se desenvolver e poder estar crescendo, né? Esse caso em específico da miséria material não é o caso de nenhum de nós, porque se vocês estão com uma internet para poder ver
para poder nos ouvir, para poder ver. É mais difícil estarem nesse caso específico da sobrevivência, né? Da miséria física. Porém, existem outras misérias físicas que elas não estão correlacionadas exatamente à sobrevivência. Por quê? Porque uma pessoa que vive de uma forma miserável, ela não usufrui do que ela tem, ela não administra os bens que ela tem, ela só acumula. E aí a gente vê um outro extremo, por exemplo, existem vários programas de acumuladores que a gente vê, que são pessoas que têm coisas, eles têm tudo. Eles têm todos os itens de bens materiais, mas eles têm uma patologia, eles não conseguem viver. Porque você olha a casa da pessoa, é uma desorganização que tem pilhas e pilhas de coisas, e a pessoa não vive bem. A pessoa vive de uma forma miserável pelo acúmulo de coisas que tem. Ela não desapega de nada, né? Então esse desapego material, ele é super importante para que não se tenha miserabilidade física. Aí vamos pensar na miserabilidade emocional, né? Quando eu quero acumular coisas da miserabilidade física, quando eu tenho miserabilidade emocional, é a pessoa que quer se fazer de vítima e sempre quer ser o foco da atenção. Por quê? É tudo para ela. Então a gente percebe que a miserabilidade, ela está intimamente correlacionada ao egoísmo, ao egocentrismo, porque cada um é o centro de tudo. Então tudo tem que se voltar para ela, né? E aí o foco de atenção, a pessoa não consegue compartilhar no sorriso, não consegue compartilhar no bem-estar, ela não consegue compartilhar nada. E aí tem a miséria de ideias. E aí a miséria de ideias é quando a pessoa é muito inflexível. É o que ela pensa e acabou. Ela está sempre certa. Isso é uma miserabilidade de mental, né? Aí você vai pegar e vai pensar assim, o que é a miserabilidade então espiritual? Né? É a falta de viver em abundância. Porque se a vida é movimento e o movimento evolutivo é expansivo, eu não posso concentrar as coisas em mim, numa miséria, se eu tenho que, ao contrário, expandir todas as virtudes que eu tenho, expandir todas as qualidades boas que eu tenho. Se eu guardo isso para mim, eu estou sendo miserável espiritualmente. Então a miséria, ela acaba sendo muito mais profunda do que uma análise que a gente vê de um aspecto de sobrevivência, né? Eu também vejo como você, assim, o processo da miséria, sabe? Porque ela leva a um caos completamente, né? Você vê que as pessoas, quando entram dentro da miséria, vamos dizer assim, como quando vivem esse processo da miséria, tudo na vida dele se perdeu. Tudo. Ele não tem mais uma vida própria, né? Ele não tem uma vida de relação com pessoas, ele não tem uma vida de relação com espiritualidade, vamos chamar, seja ela qual for, né? Então, ele acaba perdendo praticamente a vida dele, né? Acaba deixando de viver em decorrência dessa miséria, né? Que isso vai trazer com ele um malefício muito maior, né? Porque vai gerar outros processos, né? Como você falou, vários aí, vai gerar outros processos e que ele não vai conseguir estabilizar isso. Ele nunca vai estar satisfeito e não vai estar feliz nunca. E aí, que nem o Thierry comentou, você vê que o miserável acaba também sendo ganancioso. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, né? Ele acaba gerando essa ganância também, né? Porque o que ele quer? Ele quer tudo para ele, né? Que nem você comentou aí sobre a pessoa que armazena coisas, ou como é que fala? Acumulador de... Né? Ele praticamente, tudo ele guarda. E a gente tem vários casos assim, né? Se a gente for pensar, às vezes a gente também é assim, né? A gente guarda coisas que não necessita, né? Acumula coisas que não precisa. Assim. Eu não sou assim. Eu estava pensando nesse tema aí, né? Vou dar um exemplo, né? Da minha parte, eu acho que não é diferente da grande maioria, né? Então, quando a gente puxa o nosso olhar ali o guarda-roupa, a gente vê as nossas roupas, né? Eu falei, de tudo que eu tenho de roupa ali,
habitualmente, eu não uso mais do que 20% Do que tem ali, né? do que tem ali. Então, se eu tenho 10 camisas, se eu tiver 10 camisas, diariamente não, usualmente eu uso 2 ou 3 que eu mais gosto, só uso aquelas, as outras eu não uso. Então não é só camisa, calça, sapato, é tudo ali, você acaba do que nós temos, o quanto a gente realmente utiliza. Estou querendo dizer o seguinte, né? Essa relação de como nós utilizamos os recursos que vai dizer o quanto eu sou miserável ou não. Porque do que existe, tudo existe um propósito de ser, né? E os recursos, a utilização correta e saudável dos recursos vai dizer o quanto eu estou dentro desse propósito, como está a minha relação com esses recursos, porque a nossa responsabilidade, o nosso grau de produtividade, de produção, de sermos pessoas felizes, ela é máxima, porque nós somos filhos de Deus. Então, se a potencialidade, uma utilização correta dos recursos para alcançar um propósito de ser feliz, ela já é garantida dentro da nossa própria origem, nossa criação, que é Deus. A sabedoria, a forma correta de se alcançar essa relação é de cada um entender no seu íntimo qual seria a melhor forma de utilizar esses recursos, né? Nós estamos falando aqui o quanto nós nos identificamos, o quanto eu estou sendo miserável, ou seja, o quanto eu estou sendo irresponsável pela utilização de recursos que nós temos, recursos físicos e recursos emocionais, mentais e espirituais, ou seja, como eu estou lidando com o meu aspecto físico de organização, eles estão sendo produtivos para o bem-estar meu e das mais pessoas, né? Então, miserável não é aquele que tem, só a pessoa que tem poucas coisas. Miserável pode ser um milionário, um bilionário, ele pode ser miserável. Miserável no aspecto da utilização desses bens para um recurso, para um bem maior, né? Às vezes nem está fazendo nem bem para ele mesmo, né? Então, miserabilidade é como eu estou utilizando esses recursos de forma consciente dentro de um propósito que traga essa harmonia pessoal, grupal e de toda a humanidade, né? Então, a gente tem que sempre estar revendo essa questão de como a minha relação está com os bens que eu tenho. E vamos dizer a verdade, né? A gente vai embora daqui, a gente não vai levar nada. Então, esses bens, eles são imprestáveis, né? É um empréstimo. É um empréstimo. Imprestáveis. Está por empréstimo. Porque imprestável já não presta mais. Já passou da validade. Já passou da validade. E verdadeiramente é isso. É imprestável mesmo. A má utilização acaba sendo emprestável. Fora do propósito. Eu vou arrumar um adjetivo para algo que é imprestável. O que presta. Prestável. Eu vou te ajudar. O Humberto Roden, ele, dentro dos livros dele, várias vezes ele fala da diferença do você ter e do você ser. Então ele fala que você deve ser uma pessoa, ser um ser, né? Que represente a sua verdadeira natureza. A gente vai chegar na autenticidade, mas que você seja uma pessoa autêntica. Só que isso não quer dizer que você vai se livrar de tudo que você tem. Porque tudo que você tem é um recurso, né, para que você possa viabilizar o seu processo evolutivo. Então, esse recurso ele só vai ser viável se você utilizá-lo corretamente. Então, você vai ser um administrador dos bens que possui. E esses bens, inclusive, suas capacidades. Tudo é bem, né? Tudo é bem. Tudo é bem. Então, tudo é um recurso, né? Então, todas as suas capacidades físicas, emocionais, mentais e espirituais, elas têm que ter um fluxo expansivo. Porque se a gente for ver como que o universo, como que a natureza funciona, ela funciona num fluxo contínuo. Se a gente pegar a correnteza do rio, o rio, ele não corre para trás. Ele só corre para frente. Ele tem a nascente dele, que é a nossa origem, e ele tem lá o destino dele, que é o mar, que é uma transformação, é uma transmutação. Porém, o curso dele, a correnteza, ela tem um fluxo. Se você estancar, água parada, ela faz o quê? Apodrece. Então ela tem que cria ter bicho. um
um fluxo. Tem que ter um fluxo. contínuo. Então, esse fluxo, aí a água parada, ela vai criar bicho. Ela vai acumular coisas que não são necessárias para aquele fluxo da vida. Então, se a gente imaginar que nossa vida é esse rio, e que a nossa evolução é esse fluxo contínuo igual à natureza que nos apresenta, é exatamente administrar esse recurso. Então, tem horas que o nosso recurso, a gente vai andar mais lento, e tem horas que a gente tem que voar, né? Quando tem as cachoeiras e tal, a gente tem que dar o salto quântico, é verdade, gente, tem que dar aquele fluxo, tem que dar aquele salto para continuar. Não pode parar, por maior que seja o obstáculo que está ali na frente, às vezes uma mudança de percurso é necessária, mas a gente não pode ser miserável, que ele fala assim, não, agora eu vou reter tudo aquilo que eu tenho e eu vou reter só para mim. Isso é ganância. Não, isso é o miserável. A ganância é o querer todo o rio é meu. O miserável, ele vai querer aquilo que está perto dele para si, não vai soltar, vai segurar, é meu. Agora o ganancioso, não, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E oportunista, né? Oportunista. Então a gente vê o ganancioso muito com aquela lei do Gerson que a gente fala aqui no Brasil, né? A Gersices. Nem todo mundo conhece essa lei. A Gersices, né? Só os nascidos em 80. Aqui a faixa etária aqui todo mundo conhece. Todo mundo sabe o que é uma Gersice, né? O que vai acontecer, né? Sempre quer tirar vantagem. Sempre quer tirar proveito. E não pensa no bem maior, não pensa no bem de todos. Puxa a sardinha pro seu lado. Sempre, sempre. Aí, além do egocentrismo, é um egoísmo extremo. Né? Porque a gente já está entrando aí na ganância. A ganância é um egoísmo extremo. Eu quero ter só para mim. Às vezes eu até tenho pro mais próximo, tipo filho, mas também é assim, né? Se ele estiver de acordo com a minha cartilha, né? Porque se ele fugir da minha cartilha, eu deserdo ele. O ganancioso tem muito disso. Não é? E é o que o Douglas falou. Eu vou morrer, ó. O que é físico vai ficar tudo. Uma parte vai apodrecer. É porque o ganancioso, o que ele traz para eles? Os bens físicos, né? E emocionais, né? Sim. Não é? Porque ele também quer o lado emocional. Né? Porque ele quer se aproveitar de todo esse processo, né? Tanto físico como emocional. Vamos pegar exemplos emocionais da ganância. A vitimação é top nisso aí. Porque quando você se faz de vítima, a atenção é só sua, só você que é coitado, ó céus, ó vida. Ninguém me ajuda. Sou um pobre coitado. Né? Só eu tô doente. Não, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém vai comigo no hospital. E tem gente que, né? Aí começa. Aí você vai fazendo um processo de vítima. Porque ninguém me liga para dar bom dia. Hoje em dia você recebe 30 bons Você dias. recebe 30 pelo WhatsApp, mas enfim. E aí distorce tudo. Vive numa ilusão tremenda. Né? O que seria uma ganância mental? Eu estudo, porque eu sei, aquele intelecto inflamado. Eu sei tudo e porque eu estudo, entendeu? Então eu sei. Você estuda, mas você não estuda que nem eu. Eu estudo mais que você, eu sei mais que você. Você entendeu? Então você nunca vai estar certo. Eu sempre vou estar certo. Isso é um tipo de ganância, é uma ganância mental. Né? E o que seria a ganância espiritual? Né? É quando você, por interesse, você se aproxima de pessoas que você acha que vai lhe trazer benefícios naquela convivência. Né? Então, por exemplo, dentro de uma religião, você vai ter esse amigo do pastor. Né? Dentro do político, você vai querer ser amigo do presidente, porque o vice não manda nada, então você quer ser amigo do presidente. Então essa busca por um status, essa busca pelo poder é a ganância. Só que é um poder, não é um poder de realização, é um poder de contenção. Né? Contenção, posse, né? De posse. Né? De ter sobre a condição que você acha que você está comandando tudo. Você tem o controle, né? O controle, isso que é como se nesses vários níveis, né, que tem de distância, nós estamos aí elaborando como seria aí uma
uma vida, uma conscientização do que seria o ideal, né? Que a gente vai chegar nessa autenticidade, e que todas essas variações aí é como se tivesse uma necessidade, como a gente, pela identificação daquilo que a gente é mais palpável, né? Tampar um buraco dentro da própria pessoa, de nós mesmos, né? Então, quando a gente, ou para a miséria ou para a ganância, é uma identificação ilusória, que essa satisfação do que é prioridade na vida são os recursos, né? E que é contraponto dessa utilização correta, que vai dar o propósito desse gerenciamento dos recursos como um crescimento espiritual, um crescimento pessoal, que é o ser sem ter, ou você é ter sem ser possuído. É o ser sem ser possuído, exato. Estou fazendo essa comparação, que seria uma pessoa miserável, indo para o lado da ganância, em que procura tampar um buraco pessoal, uma ausência dessas virtudes, né? Que seria a utilização correta desses recursos para, no fim, né, expressar esse verdadeiro tesouro nosso, né? Que é independente, né, dos recursos, não tem essa identificação, e sim a sua utilização correta, né? Exato, é aquele que enterrou o talento, né? Como? Na história dos talentos, é o que enterrou. São 3 moedas. O cara enterrou, ele não fez nada com aquilo, né? Ele foi miserável, ele enterrou. Né? Se ele tivesse sido ganancioso, ele ainda tinha roubado o talento dos irmãos lá, dos outros companheiros, né? Agora, tudo bem, a gente tem esse aspecto. Então, aonde a gente tem que chegar para transformar essas energias, né? É aí que vem os aspectos positivos. Então, por exemplo, ao invés de eu ser gananciosa, eu tenho que ser ambiciosa. O que eu vou ambicionar? Eu vou ambicionar fatores que vão me trazer benefícios para todos, né? Então eu vou ambicionar uma transformação para eu ser mais altruísta. O que você falou, a base de ser são as virtudes, né? Essa qualificação. Então, tudo que eu puder ambicionar, que eu vou trazer um bem-estar para todos, é coerente. Então vamos pensar num bem material. Eu tenho um bom carro, um carro que está inteirão, ele pode trazer benefício para os outros a partir do momento que eu dou carona, porque a gente está indo para o mesmo lugar, né? Empresta o carro quando a outra pessoa precisa. Exato, né? né? Se ela não tiver carro e ela precisa fazer uma compra, você vai junto. Quer dizer, tem uma... Se ela não dirigir. Você tem uma quantidade muito ampla de possibilidades. De utilização daquele carro. Exatamente. Então, se você tem um bom carro, não precisa ser o último modelo, mas você está com um bom carro, ele está tudo em ordem, maravilha, você está administrando um bem que vai trazer benefícios para todos que estão ao seu redor, né? Outro exemplo de bem maior, você tem fartura na sua casa, aí você chama as pessoas para compartilhar aquilo com você. Então você faz um almoço, você faz um café, independente de ser uma data especial, né? Independente de Dia dos Pais, vamos tomar um café lá em casa e tal, né? Independente do Dia dos Pais, porque essa convivência... Fartura, desculpa, André, e essa fartura pode ser uma bolacha. Pode ser uma bolacha, a bolacha do dog. Porque da bolacha do Giba. A bolacha do Giba. Porque dá essa razão máxima com a melhor utilização do nosso recurso, e botando aquela, né? Às vezes tem a pessoa que é miserável e tem riquezas enormes materiais, só que tem uma pobreza espiritual muito grande, né? Então, é só porque eu só vou receber as minhas pessoas se em casa tem fartura. A fartura, você pode chamar a pessoa, mesmo se a geladeira não seja cheia, né? Você tem uma xícara de café, eu tenho água. Uma bolacha maisena, né? Mas então quando eu tiver dinheiro, quando tiver fartura, aí sim eu vou comprar. Não é isso. A ideia nossa, não é? Acho que o Júlio falou, essa disposição de você maximizar a utilização correta de todos os recursos. É que nem o André está falando, do meu carro, tal. Não, do meu conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto maior a capacidade, obrigado pela parceria, quanto melhor lucidez eu tenho, a melhor utilização,
isso vai ser bom para mim, para minha família e para todos, né? Porque todos, de certa forma, estamos conectados, né? Se dentro da minha casa eu faço da melhor forma possível, a melhor relação que eu tenho com os meus recursos, estou dando propósitos, né, desse bem-estar geral, a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, o continente, isso contagia todo mundo dessa forma, né? Exato. Então, só ressaltar isso, né? Então, a minha casa não precisa ter uma fartura. Minha casa vai ter fartura quando eu colocar o propósito correto nessa relação que eu tenho, os benefícios. São muitos. Sim. Eu posso estar nu aqui, né? Mas ter recursos. Tem um recurso da voz, do carinho, do toque, né? Porque essa Então, fartura é assim, ó, você vai começar a compartilhar de um todo. Então, assim, você vai compartilhar seu tempo. Não é só compartilhar uma coisa física, né? Um bem físico. a ideia também Porque tem que aí- ser compartilhada. Sim, Pessoal. também. Mas ele começa pelo Começa bem, né? começa pelo Mas físico, que é vem, mais tudo fácil, vem né? atrás, né? Porque é mais fácil começar pelo físico. É uma É. coisa mais palpável. Agora, pelo emocional, eu vou estar disponibilizando meu tempo. Aí eu vou começar a ser gentil, porque todo prestador de serviço que for na minha casa, você quer uma água, né? Quer um café, quer, né? Sim. É o mínimo, né? Que você vai... Gentileza. Uma gentileza, né? Se precisar de alguma coisa, me chama. E realmente estar disponível para as pessoas. Não só aquele amigo, mas às vezes um atendente, você vê que ele não está legal, você chegar e você ser gentil de falar um bom dia, uma boa tarde, vai além da educação. Porque a energia que você coloca, você está colocando à disposição, você está colocando em movimento o que você tem de melhor. O que você está colocando aqui, então, é que é importante você ter a condição boa de observação, né? Porque muitas vezes você está tão impregnado dos seus problemas, das suas condições, das suas dificuldades, que você não se dá ao prazer de observar a sua volta. E de vez em quando, muitas vezes quando você se dá essa oportunidade de observar e de ajudar, de alguma forma, seja ela qual for, muitas vezes tudo aquilo que estava te incomodando, né, acaba se dissolvendo. Ou você libera esse dique, né? Você está represando tantas coisas, como o André falou da água, a gente é miserável em alguns aspectos da nossa vida, você retranca aqui, tranca aqui, você dá mais ênfase no que você trancou, né? E você tem que deixar destrancar isso daí. De que forma? Agindo de forma positiva. Então, uma forma de a gente trabalhar com a miséria é o oposto dela, não é focado na miséria, que é a abundância, começa pela educação, pela gentileza, começa a gente praticar, né, mesmo às vezes de forma inicial, de forma esforçosa, né, com bastante, às vezes esse desapego causa uma tensão na gente, né? Pô, se eu tenho duas camisas, eu vou dar uma. Essa de doar, de ser altruísta, né? De entrar nesse movimento, porque essa observação, essa atenção tem que dar a cada segundo, né? Se eu fico preocupado só comigo, pensando só em mim, qual que é a chance de eu ser generoso e praticar um ato desse? Né? Há alguns anos atrás, né, quando eu estudei esses assuntos pela primeira vez, me foi proposto alguns exercícios para trabalhar isso, né? Então, o primeiro deles era para eu ser generosa comigo mesma. Então, para eu ser generosa comigo mesma, eu tinha que parar de contar moedas. Então, eu vou te explicar exatamente como é que era o exercício. Toda vez que eu ia comprar algo que eu fosse comprar, eu não ia olhar o preço. Se eu via que eu precisava daquilo, que aquilo ia ser bom para mim, que realmente era necessário, né? Então, você tem que ver o porquê, para quê, né? E aí, beleza. Não é nada extraordinário também, não ia sair gastando tudo, mas era uma coisa que realmente eu estava precisando. Não, porque você tem que ser, é um Mas se exercício. você se basear no que você falou, você não vai estar gastando tudo. Exato. Porque você é exato. necessário. Primeiro você vai ver que aquilo é necessário, então não tem como gastar tudo. Exato, porque você vai fazer toda essa análise, essa observação. Então, a última coisa que você vai olhar é o preço. Então, você não vai olhar o preço. Você vai lá e você compra. Por que você está comprando? Porque é necessário. Então, você está vendo, a primeira coisa, você está sendo generoso com você mesmo. Né? Agora, também, aí o segundo exercício era, essa foi a generosidade para comigo física, porque a gente começa o exercício com o físico. Aí vem o exercício da disponibilidade do meu tempo. Né? Então, vamos fazer um bolo, vamos chamar alguém para tomar um café, vamos
né, começar a se organizar para que eu tenha um espaço na minha agenda para estar convivendo com as pessoas. Quando estiver convivendo, que hoje a gente fala muito, não ficar no celular, tá realmente convivendo com o outro, aproveitando aquele momento, aquele contato, né? E aí veio um segundo trabalho, que foi o trabalho dos desapegos, que é o que você começou também no físico, de falar, doar aquilo que você acha que você vai usar, mas faz 5 anos que você não usa, eu sinto muito, mas vai passar mais 5 que você não vai usar. Porque tem que dar um limite, né? Tem que ter, põe um prazo aí, ó. Se eu não usei em 5 anos, é porque eu não vou usar mais. É muito, cara. Não, depende. Por exemplo, se você tem um casaco que você só vai usar quando você vai pra Europa, você vai pra Europa em 10 anos. Se eu faço sapato lá que eu sei que daqui 30 anos eu vou usar. Chega ali. Exato. Tá até mudando de cor, tá ficando verde, mas tudo. Então é exatamente isso. Se você vê que você tem coisas que você não usa, então põe para fluir. É uma coisa que eu sempre aprendi, é assim, ó, se você quer pôr uma coisa nova na sua vida, dê espaço. Porque é natural isso que você está falando, né? Porque, na verdade, se você é uma pessoa que segura todas as coisas, que isso aí é o que a gente está tratando, né, nesse momento, né? Então, eu seguro tanta coisa que, às vezes, como você usou aquele exemplo, a casa da pessoa fica completamente desarrumada, né? Por tanta coisa que ele acumulou. Então, se eu quero entrar num processo desse, o meu primeiro passo que eu tenho que dar é esse. Tanto de liberar as coisas que eu não uso, como liberar a emoção, né? Sentir mais a vida. E outra coisa importante é a convivência. Exato. Nós só aprendemos com a convivência, não tem outra saída. Né? Ou porrada ou convivência. Você pode escolher. Exato. Né? Então, se você deixa de lado isso, você está perdendo a melhor maneira de aprender, que é com a convivência. E aí que você vai ter que trabalhar com a sua autenticidade, porque conviver aí é uma arte, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não consegue identificar. Primeiro, a gente precisa se conhecer, né? Para poder ser autêntico, você tem que saber como você é. E também, você, diante disso que a gente estava falando, parar de fantasiar, parar de ficar se iludindo, né? Tudo isso daí é o que vai fortalecer essa autenticidade. Então, dentro desse processo, você precisa identificar em que momento você está se iludindo, em que momento você está julgando uma situação, em que momento você está arrumando uma desculpa, em que momento você está mentindo, né? Se auto-enganando. O auto-engano. Eu até ia colocar uma pergunta no ar, né? A ganância e essa miserabilidade é a falta dessa autenticidade? Eu acho que sim. Porque é o que a gente está falando do ser e ter, né? Porque se você todos os seus recursos estão em movimento. Todos. Você já é um administrador dos seus recursos, de todos os bens, das suas bênçãos, porque você já está valorizando a vida que você tem. Então você já é autêntico. Porque assim, ó, se você trabalha com todos os seus desapegos, você já está indo no fluxo da vida. No fluxo da vida, exatamente. Porque, por exemplo, eu também posso trabalhar com o desapego de uma ideia minha. De ser teimosa, de ser inflexível, ou então de achar que sempre estou certa. Todas essas coisas exigem transformações, exigem mudanças. Então, dentro do processo de observação, eu estou verificando o que realmente importa eu fazer, o que realmente importa eu ser. Então, se eu vejo uma característica em mim que eu não gosto, eu vou transformar. E aí isso é uma autenticidade, porque eu estou vendo com honestidade o que está me incomodando, o que realmente não está me trazendo satisfação. Porque não é eu reter as coisas que vai me trazer satisfação. Você tem que ser amiga de você mesmo. Mas amiga, tem um episódio aí, né? O episódio é um Eu também acho que, por exemplo, essa retenção é uma fuga. Sim. Da falta de clareza que você tem da sua vida, né? Sim. Essa falta da clareza, essa fuga, abre um espaço, um vácuo, que de forma automática a gente, né, acaba tentando tampar esse buraco com os recursos. Com outros recursos, né? Ou seja, é um uso incorreto. Como em termos de autenticidade, né? Respondendo a tua pergunta lá, quando eu utilizo os recursos
de forma egoísta para tampar esse buraco, é a falta dessa autenticidade. Eu não estou sendo autêntico, né, pela utilização correta dos recursos. Eu estou tentando tampá-los, né? Então, essa autenticidade é eu ser digno, né? Eu agir e viver de forma correta com essa utilização. Quando eu não tenho essas virtudes, essa consciência, quando eu estou pensando só em mim, ou quando eu estou identificando por esse lado material, ou estou sendo miserável emocionalmente, ou os meus pensamentos não pensam de forma global nos demais, com certeza vai dar uma distância daquilo que eu seria como uma pessoa autêntica e dentro dessas falsidades, dessas ilusões. Então eu crio uma situação de vida, para mim, cada vez mais sofisticada e blindadas, fisicamente, emocionalmente, né? Eu vou formando um casulo, formando várias camadas dentro da minha vida que eu vou criando. Então isso, no começo que o Thierry estava falando, né? Pensando um pouquinho, falei assim, eu acho interessante isso, porque geralmente você vê uma pessoa com dificuldade de se fazer acaba sabotando, sabe, né? De se fazer esse mergulho profundo que o André está falando, né? De buscar, verificar dentro do meu ser aquilo que realmente eu tenho de mais digno dentro da minha pessoa e de tomar coragem de pautar a vida por ela. Eu quero dizer o seguinte, pegando para não fugir, escapar do que ele falou, né? Quantas vezes a gente pega as pessoas falando assim, ó, a minha vida está assim por causa do meu vizinho, por causa do governo, porque a vida não é fácil, a vida é difícil, né? Mas não tem uma autorresponsabilidade nas escolhas, na preparação, se educar, né? E até mesmo partir por esses exercícios que são fundamentais, aparentemente parecem muito fáceis, né? Mas não são fáceis, né? Desse desapego, dessa conscientização, de você pensar um pouco menos em você e ter uma convivência com o outro, vai lá com o vizinho, né? Então, só pegando, exemplificando dessa forma. Então, toda vez que eu não sou autêntico dentro dessa utilização correta dos recursos, né? Seguir essa lei da criação, desse fluxo, desse rio, com certeza vou tentar de forma ilusória, né? E mentirosa, tentando tampar no buraco da minha vida. Eu crio situações ali para uma aparente segurança. Uma aparente está relacionado à fuga. Né? Você foge das situações. Por exemplo, aquela pessoa que se coloca em excesso de trabalho. Workaholic, né? Que trabalha demais. Por quê? Porque tem coisas que ele precisa resolver dentro da vida dele e ele não quer processar. Então ele foge daquela situação. E esses extremos, que são muito difíceis da gente estar hoje resolvendo, porque você vê hoje quantas pessoas não estão aí no alcoolismo, né? Nas drogas em excessos, na pornografia, que seja através da internet, através de todos esses meios que existem hoje, né? Então, essa fuga, né, que tem diante de uma responsabilidade de você se assumir como ser, é muito importante. É o que você estava colocando. A pessoa foge da realidade, né? Foge e se fantasia as coisas, né? E por quê? Por quê? Porque tem medo, porque tem receio de movimentar, né? E de ter que processar aquilo ali. Mas por que acontece isso? O que gera tudo isso daí? Eu vejo assim, que nem o Chico Xavier, uma vez ele escreveu um texto sobre uso e abuso. Então, o uso correto de todos esses recursos que nós temos, ele evita o abuso. Agora, quando você abusa, que você vai nesses excessos de tudo, né? A pessoa que trabalha demais, por que o cara trabalha demais? Ah, não, porque eu tenho que sustentar minha família. Tá, mas peraí, qual o padrão de sustento que você está imaginando? Né? O que é mais importante? De repente, viver de uma forma um pouco mais simples, porém conviver com a família, ver o filho crescer, né? Conviver com os pais
que se seguir o fluxo da vida normal vão embora primeiro? Como é que vai ser esse processo, né? E aí, uma coisa que é importante a gente pensar é assim, ó, quanto mais miserável e ganancioso nós formos, nós estamos encurtando a nossa vida. A gente não está fazendo uma longevidade da vida, porque como a gente está retendo, nós estamos gastando. Então, você ser miserável e ganancioso, na verdade, você está gastando o recurso que você tem e você não está sendo produtor, você não está vivendo numa abundância, porque se você está num fluxo da vida, que você está sempre produzindo, sempre trazendo coisas positivas, isso vai num crescente de uma tal forma que a sua vida é muito abundante. Você não vai precisar, de repente, trabalhar para ter um prato de comida, porque você vai ter tantos amigos que você vai ter essa segurança. É lógico que você vai fazer por onde, não estou falando para ninguém também abusar do amigo. É o uso e o abuso que o Chico Xavier falou. O que a gente tem que fazer é aproveitar dos recursos que a gente tem e amplificar esses recursos. E você só vai amplificar se você colocar ele em benefício para todos. Se você colocar aquilo num movimento expansivo. Aí sim você vai encontrar uma longevidade na vida. Senão você só vai gastar aquele recurso, você só vai gastar a sua vida. Aí você vai falar assim, quando eu me aposentar eu faço, aí você se aposenta, só que você já não tem mais saúde, aí você já não consegue fazer aquilo que você queria fazer. Ser autêntico. Ser autêntico, eu estava pensando em ser autêntico, é a gente conseguir caminhar nas leis da abundância, da generosidade, das virtudes, né? Das virtudes. Basicamente é expressar as virtudes. Automaticamente, aquilo que eu tocar, aquilo que eu viver, de forma consequente, vai estar gerando sempre essa produtividade, esse bem geral. A partir do momento que os meus movimentos meus têm essa fidelidade, essa autenticidade de ser, utilizando de forma correta os recursos, né? Então, tem como uma pessoa autêntica ser miserável? Tem como ser uma pessoa autêntica ser miserável? De maneira, não, de jeito nenhum. Não tem o autêntico de fato, não tem. O autêntico Vai- de fato não, né? Não. Porque se ele é autêntico, ele está de acordo com a sua verdadeira natureza. Ele não precisa esconder nada. Ele não precisa E esconder toda a nada. ganância, a miséria, é ele buscar coisas que ele para se esconder esse- da situação que ele descobriu dele mesmo. Né? E esse viver de forma mais simples, não tem menos mais simples, tem simples. Porque é interessante como a gente usa, né, as expressões, né? Viver simples, eu posso estar dentro de um castelo. Entendeu? Esse viver mais simples é o dar mais propósito correto à utilização dos recursos. Agora, aí sim. Então eu posso ser a pessoa mais simples do universo morando num castelo. Mas a utilização desse castelo pode ter certeza que está dentro de uma autenticidade de ser, ou seja, de como expressar, de como viver com esses recursos, dentro dessa produtividade. Né? Então, essa autenticidade, ele independe da circunstância. Não depende de nenhuma. Zero. Depende da sua situação, daquilo que você deseja. Da sua determinação. Sua determinação. E vivendo nessa magnitude, nunca vai faltar. Porque essa falta está na miséria e está na ganância. Quando você tem essa produtividade, é automático essa corrente, esse rio fluir. Exatamente. Então você, de maneira, você não tem uma casa, você tem todas as casas. Quando eu falo assim, essa é minha casa, eu me limito, eu estampo as coisas, né? Então acho que essa autenticidade, essa fluidez consciente dessa utilização correta dos recursos, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Para ter essa consciência integrativa dentro dessa vida produtiva, né? E eu vou aproveitar para... então, encerrando a nossa participação hoje, eu desejo a vocês dias mais autênticos, né? Até a próxima. Dê o seu Obrigado. like, Se se compartilha. inscreva no canal. Enche a nossa caixa de mensagem, de pergunta, né? Dando até sugestões quais seriam os temas que vocês, pra gente tocar essa ideia aqui, para compartilhar esses conhecimentos, tá? Obrigada pela atenção. Até Valeu. o próximo encontro. Tchau, tchau.